Olá! Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o aumento em cerca de 30% da busca de apoio psicológico, de tratamento terapêutico, de busca de suporte psiquiátrico e psicológico por empreendedores. Essa comparação de 30% a mais foi realizada por institutos de pesquisa com a Universidade de Minas e que pudemos perceber que esse aumento de 30% em relação a 2020 foi devido à pandemia. E como é que isso aconteceu? Em pleno auge, muitos deles, do seu negócio, né? Em pleno momento que eles estavam com seu empreendimento bombando, digamos assim, veio a pandemia e aquele momento de fecha tudo. E muitos que estavam começando, a visão empreendedora, ela é desafiadora, ela requer que você tenha uma visão de futuro, que você não tenha medo, você corra riscos, riscos previsíveis, mas a pandemia não estava sendo contada. Ninguém contava com a pandemia, né? O mundo não contava com essa situação de mudança total na forma de trabalho, na forma de estar se reinventando. Mas aí, como é que eles foram procurar? Os empreendedores resolveram procurar, né? 30%, dos empreendedores brasileiros começaram a receber esse acompanhamento psicológico porque eles foram buscar, porque eles perceberam uma queda durante a pandemia. Uma queda aí, 55% mais ou menos dos empreendedores pesquisados perceberam uma queda no rendimento, uma queda no faturamento, uma queda total na sua motivação. E aí vem a incerteza. Os que tinham um time ali com ele, começando nesse empreendimento, também tiveram o abalo no seu time. E aí, nesse momento dessa busca, 53% foram diagnosticados com ansiedade. Aquele momento em que você não sabe o que vai acontecer e acaba se sofrendo também por antecipação de um risco que estava iminente. Quando vai reabrir? Quando poderemos retomar nossos negócios? Quando vai voltar à normalidade, né? E agora nós vivemos um novo momento, um momento do novo normal. 11% desse pessoal que procurou, desses empreendedores que procuraram o auxílio psicológico, a busca terapêutica, foram diagnosticados com depressão, que é um pouco mais grave do que a ansiedade, né? A ansiedade antecede um pouco. 25% iniciaram imediatamente o tratamento psiquiátrico com o uso de medicamentos. E medicamentos ali que foram, na sua maior parte, para depressão, para diminuir a ansiedade. E ali, o que se pôde perceber, né? Houve uma 16% no aumento comparado ao ano de 2020. 2020 era mais ou menos bem menor. Então, houve esse aumento que foi feita essa pesquisa em novembro de 2020. Quer dizer, em outubro de 2021, a comparação já mostrava um aumento no número de depressão, no número de pessoas que procuraram, no número de pessoas que estavam sendo medicadas e no número de ansiedade, pessoas com ansiedade. E aí nós falamos de homens e mulheres. Aí também a pesquisa nos mostra que as mulheres sofreram mais nesse momento de pandemia, as mulheres empreendedoras, porque entra aí toda uma questão social, uma questão de valores, uma questão de sobrecarga também de muitas mulheres. Temos mulheres que são empreendedoras solo, temos mulheres que são empreendedoras e também que tem seu time, que também respondem por um time na empresa, sim. Temos mulheres empreendedoras que, além de serem empreendedoras, são chefes de família, são a rima de família, são o homem da família, o chefe da família. Temos. E temos aquelas mulheres arrojadas, mas todos somos humanos. E aí quando vem essa pesquisa nos mostrar que 11%, né, foram diagnosticados com depressão, a gente percebe que se 55% recebeu o diagnóstico de depressão, então de ansiedade, melhor dizendo, 11% de depressão, 55% de ansiedade. As mulheres estão no meio dessa tal ansiedade, né? Porque foi pior de um ano para o outro. Porque em 2020 era previsível um fechamento de uma quinzena, um mês, 2 meses, mas isso prorrogou para o ano todo. Quando chegou em 2021,
os resultados esperados não foram alcançados. Vem aí um sentimento de frustração e um sentimento de uma incerteza muito grande, um sentimento de inconscientemente, será que eu acertei? Será que eu estou no negócio certo? Será que eu errei? Apesar de todo o cenário econômico, social do mundo, nós podemos perceber que o ser humano, ele também sente essas situações no seu interior, no seu inconsciente. Onde é que eu posso ter errado? Eu recebi também pessoas no consultório, empreendedores, que diziam: doutor, eu acho que eu errei. Eu acho que eu esperei minha vida inteira para ser um empreendedor e arrisquei no momento errado. No momento em que não era isso que era para acontecer. Eu deveria ter esperado mais ou eu não deveria ter arriscado. E aí é aquela questão de sofrer uma frustração, né, que está acontecendo porque seu negócio teve que, o mundo real, que ele teve que parar de uma certa forma, teve que dar uma acalmada muito forte, não prevista, ou ter que ser reinventado a forma de você estar levando o seu empreendimento à frente, mas o emocional, ele não responde da mesma forma. O inconsciente não responde da mesma forma. O comportamento, ele vai de acordo com o teu emocional. E como é que eles começaram a perceber? Muitos deles, e aí eu entro na questão das mulheres, elas só perceberam quando começaram os sintomas no corpo. E aí, noites mal dormidas, dor no corpo. Sobrepeso foi alguma coisa percebida tanto em homem quanto em mulher. A ansiedade levava a comer mais, consumir mais guloseimas, consumir mais álcool, e os vícios chegaram aí também na tentativa de descarregar de uma forma inconsciente. Havia um momento aí de consumo exagerado de autodestruição. Então a cabeça estava aí numa confusão muito séria, né? Será que eu estou errado? Eu estou ansioso, estou com medo de quebrar, com medo de não dar certo. Ao mesmo tempo, será que eu sou o maior responsável disso? Começaram o uso de ansiolítico. Bom, isso, quem não foi procurar ajuda médica, psiquiátrica, também lançou mão de ansiolítico. E nós sabemos que N formas existem de você comprar remédios que não sejam necessário receituário. Embora não seja legal, mas existe. E pela internet, farmácias que vendem, enfim. E aí houve também uma dependência dos ansiolíticos. As pessoas começaram a desenvolver uma dependência de ansiolítico. E aí aumentou o número de remédios para dormir, de remédios para baixar a ansiedade, de remédios para dar um estímulo maior. Então veja o ritmo que nós percebemos as pessoas entrando, e em especial hoje nesse vídeo, os empreendedores. Muitos podiam perceber que a sua depressão, a sua ansiedade estava além do limite, mas quantos percebiam isso? Eles tomavam remédio, de 3% para 8% foi o aumento. 3% no ano de 2020 foi para 8% no ano de 2021. Por quê? As pessoas perceberam a renda familiar caindo demais e o medo de quebrar era iminente. Então esse estresse que as pessoas respondiam, chega uma hora que ele não conseguia mais. As academias fecharam, então ele não tinha como descarregar essa ansiedade, esse estresse. Era na alimentação, nas guloseimas, na bebida, aumento do consumo de bebidas alcoólicas foi demais, e aí chega uma hora que entra a dor na coluna, dor no corpo, alergias, tosses repentinas, sintomas de pessoas que começaram a acreditar que estavam asmáticas, mas não era uma reação emocional, era uma somatização, dor de estômago, gastrite. Tivemos um número de pessoas procurando gastro muito maior também em 2021 do que em 2020. Se você buscar um tratamento psiquiátrico na rede pública este ano, é fila de espera. Por quê? Porque está a agenda lotada. Justamente, sempre houve procura, mas agora há mais. Por quê? Porque houve um estresse gerado pela pandemia e o risco de se quebrar, o risco de perder o sonho idealizado durante muito tempo. O risco que ele resolveu correr para ser um empreendedor de sucesso. Agora ele se percebeu totalmente impotente, sem saber o que fazer, por uma pandemia, por um inimigo invisível. E até que esse estado de estresse, esse estado emocional chegasse a um equilíbrio, nós passamos quase 2 anos nessa situação. E agora, no final de 2021, que nós percebemos que as pessoas
voltam a se acalmar, começam a se acalmar. Nós já começamos a ver atividades físicas nas ruas, as corridas voltaram, as academias reabriram, o horário normal, então diminui um pouco esse estresse, mas ainda não está 100%. E aí que a gente deve estar muito atento e não procurar somente quando acontece uma situação, procurar ajuda somente quando acontece uma situação que aciona um gatilho. A terapia é muito importante. A busca de um suporte psicológico quando você percebe que já está ansioso é importante. É importante você admitir que você precisa de ajuda, que você precisa tratar da sua saúde mental. A saúde mental é algo assim super importante. Se você estiver bem mentalmente, você está bem emocionalmente, o restante você vai conseguir elaborar e levar de uma forma tranquila. Caso você não esteja bem mentalmente, esse comprometimento, até que chegue no seu organismo, na somatização, vai demorar um tempo. E aí, o teu emocional já está todo comprometido. Nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre as buscas de tratamento psicológico antes que sejam acionados os gatilhos que você deve ficar atento. E aqui fica uma reflexão. Como é que você lidou com o seu emocional nesse período de pandemia, de isolamento social, em que tivemos que nos reinventar? E você que é empreendedor, você conseguiu se reinventar? Você conseguiu buscar ajuda a tempo? Você está com a tua saúde mental neste momento em equilíbrio para você manter o seu negócio? Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilha e se inscreve no canal.